Olha, dentro da fé cristã, poucas questões geram um debate tão acalorado quanto essa. Na hora da salvação, quem é que está no comando? Sabe, já faz mais de 400 anos que duas respostas principais, o calvinismo e o arminianismo, vêm moldando o jeito que milhões de pessoas entendem sua relação com Deus. Então, bora mergulhar nessa divisão que é, assim, fundamental. E aqui está o coração da briga, a questão que divide esses dois lados. Na salvação, quem dá a palavra final? É a vontade soberana e inabalável de Deus ou é a escolha ali, pessoal de cada um? E olha, a resposta para isso não é só uma coisinha acadêmica, não. Ela define dois sistemas de pensamento teológico que são, assim, completamente diferentes. Então a gente tem o seguinte, de um lado, o arminianismo que bate na tecla da importância do livre-arbítrio humano, do outro, o calvinismo que foca totalmente na soberania absoluta de Deus. E gente, isso aqui não é uma diferencinha de nada, são duas formas fundamentalmente distintas de enxergar a graça, a fé e, no fim das contas, o próprio caráter de Deus. Ok, para a gente entender esse debate, vamos dar uma olhada nas raízes históricas, ver os 5 pontos de cada lado e depois colocar um contra o outro, sabe? Desde a natureza humana até a questão da segurança da salvação. Certo, primeira parada, um debate secular. Para a gente entender como essa discussão chegou até hoje, a gente precisa voltar lá para o comecinho do século XVII. E olha, não era uma época de discussões teológicas calminhas, tomando um chazinho, não. Era um período de agitação intensa, de reforma por toda a Europa. E no meio disso tudo surge uma figura central, Jacob Arminius. Pensa só, ele foi educado na tradição reformada, bem rígida. Mas ele começou a ter sérias dúvidas sobre uma das doutrinas principais. Ele simplesmente não conseguia encaixar a ideia de um Deus totalmente soberano com a responsabilidade real do ser humano pelas suas escolhas. Sabe? E essa tensão interna dele foi o que deu o pontapé inicial em todo esse debate. Depois que o Arminius morreu, os seguidores dele, conhecidos como os remonstrantes, não deixaram a peteca cair. Eles levaram o protesto deles direto para o governo holandês. E a resposta veio com tudo, o Sínodo de Dort. Foi uma reunião gigantesca. Foram, pasmem, 154 sessões para discutir o assunto. No final, o veredito foi direto. Os ensinos do arminianismo foram rejeitados como heresia. E foi daí, dessa treta toda, que nasceram os famosos 5 pontos do calvinismo, como a resposta oficial da teologia reformada. Mas então, o que é que os seguidores do Armínio estavam defendendo exatamente? Bom, eles apresentaram 5 pontos principais que, juntos, criam um sistema bem amarradinho que coloca a escolha humana bem no centro de tudo. O ponto de partida é o livre-arbítrio. A ideia é que, mesmo com a queda, o ser humano ainda consegue por si só querer e aceitar a Cristo. Se isso é verdade, então a eleição é condicional, ou seja, Deus escolhe baseado naquilo que ele já sabia que a pessoa ia escolher. A morte de Cristo, a expiação, se torna universal. Ela abre a porta da salvação para todo mundo. Isso leva à graça resistível, que quer dizer que uma pessoa pode dizer não para esse chamado de Deus. E a consequência final de tudo isso, a possibilidade de cair da graça, de perder a salvação. Faz sentido, né? Um ponto leva ao outro. E agora a resposta calvinista. O Sínodo de Dort não deixou barato. Para cada um daqueles 5 pontos arminianos, eles criaram um contraponto. O resultado ficou conhecido pelo acrônimo inglês TULIP. É um jeito fácil de lembrar de um sistema que, diferente do outro, é totalmente centrado na soberania de Deus. A lógica aqui é bem direta. É um contra-ataque ponto a ponto. Contra a ideia do livre-arbítrio, eles vêm com a depravação total. Contra a eleição condicional, a eleição é incondicional. E por aí vai, expiação limitada, graça irresistível e, por fim, a perseverança dos santos. É literalmente o oposto do sistema arminiano. Ok, vamos agora botar esses 2 pontos um de frente para o outro. A raiz de toda essa diferença de opinião está numa única pergunta. Depois da queda de Adão, qual é a real condição do coração humano? A gente consegue, por conta própria, se virar para Deus ou estamos completamente incapacitados para isso? O lado arminiano diz o seguinte: a vontade humana está enfraquecida pelo pecado, sim, mas ainda está livre o suficiente para dar o primeiro passo em direção a Deus. A salvação, nesse caso, é ativada por esse ato de fé. Já o lado calvinista rebate dizendo que não. O ser humano não está só enfraquecido, ele está espiritualmente morto, escravo do pecado, totalmente incapaz de escolher a Deus. Por isso, a salvação tem que ser uma iniciativa 100% de Deus, que primeiro dá vida à pessoa, para que ela então possa ter fé. E aqui é super importante a gente entender o que depravação total realmente significa. Não é que todo mundo é o mais mal possível o tempo todo.
A ideia é que o pecado corrompeu todas as partes da nossa natureza. Nossa mente, nossas emoções e, o ponto-chave, a nossa vontade. O resultado disso, sem uma intervenção de Deus, ninguém, por conta própria, escolheria se voltar para Ele. Essa visão toda se apoia muito em passagens como essa aqui de Efésios, que fala que o estado natural da humanidade é estar mortos em delitos e pecados. A lógica calvinista aqui é bem direta. Uma pessoa morta não pode escolher viver. Ela precisa primeiro ser trazida de volta à vida por uma força que vem de fora. Bom, uma vez que a gente entende essa diferença fundamental sobre a natureza humana, os próximos 3 pontos, eleição, expiação e graça, meio que se encaixam logicamente. Vamos ver então como cada sistema enxerga a ação de Deus na salvação. Quando o assunto é eleição, o arminianismo vê a escolha de Deus como uma resposta. É como se Deus olhasse para o futuro, visse quem iria acreditar e então escolhesse essas pessoas. Já o calvinismo vê a escolha de Deus como a causa. Deus escolhe de forma incondicional, baseado só na vontade dele, e é essa escolha que faz a pessoa crer. Viu a diferença? Uma é a resposta, a outra é a causa. E para defender esse ponto, a visão calvinista usa muito aquela metáfora poderosa do oleiro e do barro que está lá em Romanos. A imagem é clara. Deus, como criador de tudo, teria o direito absoluto de moldar a humanidade como ele quisesse, escolhendo alguns para serem vasos de honra para mostrar a sua misericórdia. E quanto à morte de Cristo, a expiação? Para o arminiano, a morte de Cristo tornou a salvação possível para todo mundo, mas ela só funciona de verdade para quem acredita. Em contraste, o calvinista diz que a morte de Cristo foi feita especificamente para salvar os eleitos. Ou seja, ela não só tornou possível, ela garantiu a salvação deles, com 100% de sucesso no seu objetivo. Isso tudo desemboca na questão da graça. Na visão arminiana, a graça de Deus é tipo um convite, sabe? Um convite que pode ser aceito ou recusado. Já na visão calvinista, a graça que salva é uma força transformadora, é irresistível. E aqui tem um detalhe, não é que ela força a pessoa contra a vontade dela. A ideia é que a graça renova a própria vontade, de dentro para fora, fazendo com que a pessoa, de repente, queira vir a Cristo, e queira com alegria. E, finalmente, chegamos à conclusão lógica de cada sistema. Se a salvação começa de um jeito ou de outro, como é que ela termina? Essa questão da segurança eterna talvez seja o ponto mais prático, mais vida real de toda essa discussão. A lógica aqui é bem direta. Olha só, no arminianismo, se a salvação depende da pessoa continuar escolhendo, então faz sentido que ela possa ser perdida se a pessoa parar de escolher. Já no calvinismo, se a salvação é 100% obra de Deus, do começo ao fim, então a responsabilidade de manter essa salvação também é dele. Simples assim. E essa ideia calvinista da perseverança se apoia em promessas como essa de Filipenses. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. A segurança da salvação, nesse caso, não está na força de quem crê de se segurar firme, mas sim no poder e na fidelidade de Deus de segurar essa pessoa. No final das contas, o debate todo se resume a isso. Quem é o fator decisivo na salvação? É um trabalho em equipe, uma cooperação, onde a escolha humana dá a palavra final? Ou é uma obra totalmente soberana, onde a graça de Deus é a causa de tudo, desde o primeiro pingo de fé até o último suspiro? E isso que nos deixa com a pergunta final. A salvação é uma decisão que precisa ser mantida no dia a dia pela força de vontade? Ou é uma obra divina, algo que foi feito e que não pode ser desfeito? A resposta a essa pergunta não mexe só com a teologia, ela mexe com a própria experiência da fé de cada um.